Quantos de nós já não ouvimos a frase homem de verdade? Seja homem. O homem de verdade não faria isso. Você não está sendo homem. Não seja um moleque. Não seja um irresponsável. Quase sempre, essas frases são usadas por terceiros para coagir um homem a se sacrificar contra sua vontade, a gastar seus recursos com alguém que nunca o ajudou a acumular fortuna. Para muitos, ser homem de verdade é se sacrificar pela família, pela esposa e pela pátria. Pessoalmente, acredito que essa frase é inerentemente falaciosa. Afinal, ninguém pode definir o que é ser homem, exceto o próprio homem, que deve ter total controle sobre sua vida. Portanto, esse vídeo não é um guia ditatorial que pretende definir o que você deve fazer da sua vida ou definir como você deve agir para encaixar nos padrões muitas vezes obsoletos ou doentios do que a sociedade decadente considera um homem de verdade. O que você verá a seguir é apenas a minha opinião sobre como um homem deve agir, se portar, o que ele deve almejar e principalmente o que um homem não deve fazer ou aceitar. Homem de verdade é aquele que se sacrifica na labuta extenuante para trazer conforto à sua família, aquele que sai de casa ao dilúculo e só volta ao entardecer, combalido e sem tempo e energia para desfrutar da companhia de seus filhos. Pelo menos é isso que dirão os neotradicionalistas. Então pergunto a vocês, vale a pena se sacrificar, ralar feito um condenado para dar boa vida à esposa e repentinamente tomar um divórcio que irá lhe tirar não apenas o seu dinheiro, mas a família que foi o motivo de tanto sacrifício? Bom, eu acho que não. Pensar dessa maneira é anacronismo e deficiência cognitiva. A sociedade mudou e o homem deve acompanhar essa mudança, mesmo que a contragosto, a fim de se preservar financeira, emocional e moralmente. Homem de verdade é aquele despido de tabus morais, desconstruído, livre sexualmente e que rejeita todo e qualquer tipo de arcaísmo ideológico e conservadorismo. Pelo menos é isso que dirão os progressistas. Então eu pergunto a vocês, é ser um homem se desculpar pela sua masculinidade? É ser um homem de verdade fingir que acredita nas mentiras do feminismo por medo de ser excluído socialmente ou não ter sucesso com mulheres? Eu creio que não. Enquanto o neotradicionalista é um ingênuo, o progressista é um covarde, pois se abdica do seu verdadeiro eu para se encaixar numa agenda doentia que luta ativamente para destruir tudo que a civilização já construiu de útil. Jaz então a pergunta, o que é então um homem de verdade? Na minha cosmovisão, ser homem é algo complexo e multifatorial. O homem de verdade é aquele que sabe o real valor de uma amizade, que compreende que a honra para com aqueles que ele escolheu como companheiros é algo que deve ser levado a sério. O homem de verdade honra sua amizade do mesmo modo que honra sua palavra. Ele sabe que o indivíduo que não transmite confiança não consegue forjar laços interpessoais reais e duradouros. O homem de verdade sabe controlar sua libido e jamais se envolve com uma mulher casada. Ele sabe que por trás de uma mulher com uma aliança no dedo existe uma família, existe uma criança. Sabe que por trás do contrato de casamento, que nada mais é do que colocar o Estado para gerir as relações familiares, existe uma indústria de advogados criminosos e juízes misândricos. Com sua sabedoria, ele entende que ao se envolver com uma mulher comprometida, ele está colocando a vida de muitas pessoas em risco e destruindo o futuro de uma criança, mesmo que essa não tenha vindo ainda a esse mundo cruel. Conheço casos de mulheres que traíram seus maridos e estes a perdoaram. A traição virou um fantasma cruel e contumaz na relação. No futuro, um bebezinho deu sua graça ao mundo, mas a relação já estava fadada ao fracasso por causa da perfídia de outrora. Toda ação tem uma reação, e o que fazemos hoje pode afetar a vida de um inocente no dia de amanhã. Portanto, responsabilidade e seriedade com seus atos cotidianos. Um homem de verdade deve ser agressivo,
mas saber usar sua agressividade apenas quando estritamente necessária. Se te ensinaram que o homem de verdade não leva desaforos para casa e parte pra porrada quando lhe lançam impropérios e invectivas, mentiram para você. Quanto mais sábio o homem, menos ele usa sua força física para solucionar problemas. A agressividade desmedida e incontrolável é tão ruim ou pior que a apatia e a pusilanimidade. Um homem de verdade cuida do seu próprio corpo. Ele tenta se alimentar corretamente e sabe que seu corpo é seu templo. Sabe que na velhice seus hábitos da juventude farão a diferença. Este não é um chamado para o ascetismo. Não é nenhum tipo de moralismo, apenas um alerta sobre os perigos do hedonismo desenfreado. Um homem de verdade tem a mente curiosa e sabe que o mundo é uma vastidão de conhecimentos. Ele sabe que existem diferentes cosmovisões e não ignora aquilo que ele não conhece apenas por não fazer parte da sua realidade. Um homem de verdade chora. Exato, ele chora. Contrário ao que sempre fomos ensinados, chorar é uma atitude humana. Não quero dizer que você deve chorar sempre que for posto diante de um desafio ou usar as lágrimas como ferramenta social. Não! Digo que chorar diante de uma situação de calamidade, de impotência, de desespero ou grande perda não é vergonha alguma. Um homem de verdade entende a importância do equilíbrio entre falar e ouvir. Não monopoliza diálogos, mas também sabe que apenas ouvir é ser passivo e que todos devemos contribuir do nosso modo com o progresso do mundo, ou pelo menos daqueles que são importantes para nós. Um homem de verdade julga. Exatamente, julgar é normal. É justamente a tolerância excessiva com aquilo que não deve ser tolerado que obliterou todo o progresso de milênios de civilização em algumas décadas de corrupção moral. Não seja excessivamente crítico, mas critique aquilo que deve de fato ser criticado. Um homem de verdade se indigna com as injustiças do mundo e sabe que pequenas ações coletivas podem ter grande impacto no futuro. Frases desanimadoras do tipo "você não vai mudar o mundo" são frases de pessoas que desistiram de lutar e se incomodam com aqueles que ainda almejam uma vida e um mundo melhor. Se a sua maneira de lutar é se abster do casamento e das relações sociais e se abster desse jogo cruel que tem destruído a vida de muitos homens, não tem problema. O importante é que você saiba para onde quer ir e como chegar lá. Cada um tem seu modo de reagir às vilanias do mundo. E hoje, devido à situação política degradante, muitas vezes somos obrigados a simplesmente nos retirar dessa sociedade doentia a fim de não contaminarmos a nós mesmos e não contribuir com a futura degradação do mundo. O homem de verdade se desvencilha de toda forma de jactância, dentro, claro, de suas limitações pessoais. Ele sabe que a arrogância masculina pode colocá-lo em grandes problemas, especialmente numa época em que ser homem é ser errado e ser criminoso. Um homem sábio coloca a razão acima da emoção e não se deixa levar por impressões superficiais acerca da realidade das coisas. Mas se existe algo que um homem deve reconhecer, é a hora de abrir mão das convenções sociais obsoletas, sem se deixar contaminar pela desconstrução e pelo progressismo. Ele já percebeu que, pela primeira vez ao longo da história, é hora de se colocar em primeiro lugar. Ele ama sua família, seus pais, seus irmãos, mas também já percebeu que nem toda família é boa e que não precisa manter contato com familiares tóxicos apenas porque a sociedade o diz para fazê-lo. O homem de verdade preocupa-se mais com seu verdadeiro eu do que com sua reputação, pois percebeu, após décadas de putrefação política e misandria, que qualquer homem, por mais ilibada que seja sua conduta, pode ter sua reputação destruída, mesmo sendo inocente. A reputação é a percepção do outro sobre nós. Ela é importante, mas não tão importante
quanto à consciência limpa de ter a ciência de que ele fez o que é certo, mesmo que a ignorância da sociedade não consiga enxergar de tal maneira. O homem deve ser pontual, especialmente em relação a negócios ou com pessoas que não conhece bem. Se não podem contar com a sua palavra quanto ao cumprimento de horários, que credibilidade ele terá com relação a assuntos de maior seriedade? Mas se existe um atributo que considero essencial aos homens é a independência, especialmente a independência emocional. O homem deve ser autossuficiente, sem deixar que a arrogância da independência tome conta de seu ser. Este homem deve ter dúvidas e saber mudar de opinião. A dúvida precede a curiosidade, que leva à busca de conhecimento. Aquele que não duvida e está sempre repleto de certezas, provavelmente não passa de um tolo. O homem de verdade sabe controlar os seus impulsos, mas compreende que o caminho do meio é o melhor caminho. Transformar-se numa máquina também não é o ideal. As emoções são importantes no nosso desenvolvimento como pessoa, apenas não podem sobrepujar a razão. E você? Qual a sua opinião sobre homem de verdade? Deixe nos comentários a descrição do que é ser homem para você e não se esqueça de deixar o like para aumentar o alcance desse vídeo. Fortes amplexos, cavalheiros!